antes de começar o episódio, eu falei para minha esposa, falei, porra, sempre fui fã dos caras, fui aluno deles, né? Imaginava um dia estar aqui participando com você e muito resultado desse curso que eu participei com você e com o Daniel. Então, hoje, se eu estou aqui, você sabe disso, né? Você e o Daniel, tudo que nós aprendemos, tem grande transmissão de conhecimento e muitas possibilidades de portas que foram abertas através de você e do curso de aceleração também, né? Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e você deu play em mais um episódio Zip. Exatamente, uma conversa franca, uma conversa sincera de vendedor para vendedor. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber Marcelo Di Muzio. Marcelão, seja muito bem-vindo ao Zip, ao Papo de Vendedor, meu amigo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo muito bacana hoje. Vamos falar sobre franchising, vamos falar sobre franquia, vamos falar sobre vendas. Estamos à disposição e muito feliz, muito honrado de estar nessa participação. É isso aí, cara. Eu também fico muito feliz de receber você aqui no Papo de Vendedor. E como você já adiantou, sim, vamos falar sobre como vender franquias. E para a gente começar esse papo, eu queria perguntar para você, Marcelo, como é que você começou na carreira de vendas? Como é que você foi parar em franchising, em venda de franquia? Cara, conta para nós aí, por favor. Bacana, Ale. Hoje eu sou especialista em franchising, expansão de negócios, né? Sou head de expansão do Grupo Lips. E a gente vem nesse caminho do franchising, na verdade, a história, ela antecede a minha própria entrada dentro do franchising. Por quê? Lá em 2011, 2012, eu monto uma cafeteria e essa cafeteria eu já dou áreas de franquia e começo a estudar franquia lá atrás, quando eu ainda era cirurgião dentista, né? Eu venho da odontologia, sou um ex-dentista que hoje empreende no ramo do franchising. Então, lá em 2011, 12, eu começo a entender, começo a estudar um pouco sobre franchising e depois o mundo aí foram me levando para alguns caminhos até que eu entro relativamente dentro de uma franquia como franqueado, né, de uma marca aí de sorvete e açaí. Então, aí eu começo a minha jornada como franqueado e depois, como franqueado, vou trabalhar dentro da própria franqueadora e é onde eu começo a me especializar. Hoje eu tenho um foco em franchising voltado aí no ramo de sorvetes, açaís, essa parte dos gelados, mas já tive uma experiência lá atrás no ramo do café, cheguei a ter 3 unidades, não deu tempo de eu franquear na época, porque eu fui para outros caminhos, mas é um caminho muito interessante. Então, a minha experiência, ela é tanto quanto o franqueado, aquele que literalmente vive a operação, conduz uma loja, a gente costuma brincar, né? Suja a camiseta atrás do balcão, até a hora que eu vou para a área de expansão e vendas, né? Como executivo de vendas, vendedor, né? E acabo me especializando, vendendo franquias, né? E possibilitando empreendedorismo para muitas pessoas nesse Brasil inteiro. Então, é mais ou menos por aí a minha trajetória dentro do franchise. Que legal, cara. Bom saber que você tem essa experiência das duas pontas, né? Você não é só um profissional que vende franquias, como você também tem uma franquia. Você é empreendedor, né, Marcelo? Justamente. Isso possibilita, né, Léo? Nós vamos tratar desse assunto, né? Quando a gente fala vendas, quanto mais autoridade, quanto mais conhecimento, quanto mais estudo, e o fato de eu também vivenciar na minha pele como franqueado, isso ajuda muito na hora que a gente vai conduzir as vendas que nós vamos falar durante esse episódio aqui, Léo. Legal, cara, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, né, o amigo ouvinte, para ficar inteirado, o Marcelo, ele é aluno do programa de aceleração, turma 2, né, Marcelão? Turma 2, muito bacana, até antes de começar o episódio eu falei para minha esposa, falei, porra, sempre fui fã dos caras, fui aluno deles, né, imaginava um dia estar aqui participando com você, e muito resultado desse curso que eu participei com você e com o Daniel. Então, hoje, se eu estou aqui, você sabe disso, né? Você e o Daniel, tudo que nós aprendemos, tem grande transmissão de conhecimento e muitas possibilidades de portas que foram abertas através de você
e do curso de aceleração também, Que né? legal, cara. Eu fico muito feliz, Marcelo. Obrigado aí pelo carinho. E a ideia do Zip, pessoal, você que está nos ouvindo, é justamente trazer vendedores da vida real, né? Eu estava conversando no passado com o Dani, eu falei assim, cara, eu tô sentindo falta da gente falar de vendas com vendedor, né? É legal você trazer convidados de peso, um Ciro Bottini, que todo mundo conhece, mas, cara, eu quero trazer a realidade do campo de batalha, né? E para mim, nada mais interessante, nada mais justo, quando eu falo assim de vender franquia, trazer alguém que tá vendendo franquia todo santo dia, né? Que tá ali no batente, que tá ali, cara, recebendo objeção, contornando objeção, fazendo negociação, enfim. E nada mais justo a gente trazer a galera que confiou no nosso trabalho ali no programa de aceleração, tá com a gente. Da turma 2, só para o amigo ouvinte entender, nós estamos para lançar agora esse ano, início desse ano, em março, a turma 8, né? Então olha só o quanto evoluiu aí. E eu e o Dani, a gente tem muito orgulho de ter bons amigos. Foram amizades que a gente construiu, né, Marcelo? Dentro do programa de aceleração. Muito bacana. Eu quero começar com a nossa primeira pergunta aqui, cara. Eu queria perguntar para você como é que funciona o processo de vendas de uma venda de franquia. Bacana, Ale, vamos lá. Hoje, via de regra, os vendedores, né, de franquia, nós trabalhamos no formato inside sales, né, ficamos dentro do escritório, recebendo leads via CRM, né? No meu caso, especificamente, nós trabalhamos com a RD Station, uma das melhores plataformas aí de CRM do Brasil. Até a gente usa recomendo aqui aos amigos aqui. Então, a RD Station é a plataforma que nós usamos. Né? Recebemos os leads via CRM, né? E lá nós fazemos os primeiros contatos. Então, via de regra, inside sales, dentro de um CRM, vender franquia, são vendas consultivas, são vendas demoradas, são vendas cadenciadas, né? Então, nós fazemos a recepção, abrimos lá o nosso Kanban no CRM, fazemos o primeiro contato com o lead via ligação, porque ele foi atraído ali por uma landing page, por um marketing, ele preencheu um cadastro e ele gostaria de informações, né? Então, a gente vai fazer uma primeira ligação. Muitas vezes nós não conseguimos o contato na primeira ligação, fazemos 2, 3, 4, 5, 6, quantas forem preciso. Você sabe mais ou menos quantas tentativas de contato você executa em média, né, para você conseguir conexão, cara? Via de regra, aí vamos falar no mínimo 3, 4, 5 ligações para conseguir o atendimento. Né? Por quê? Tem uma particularidade, muitos leads hoje, muitos clientes, eles não estão atendendo a ligação, mesmo que eles passaram o contato, né, durante o preenchimento lá da landing page. Nós chamamos esse lead via WhatsApp, aí ele vê que realmente faz sentido, que foi ele que deu o contato dele, e aí depois do WhatsApp a gente torna a fazer a ligação, e aí nós captamos e conseguimos desenvolver a primeira conversa. Por isso você fala, Marcelo, quantas ligações? 2, 3, 4, 5, 6 vezes, média 3, 4 tentativas, aí a gente consegue um primeiro contato. E para você o telefone é importante, não dá para ficar só no WhatsApp. É importantíssimo, né? O telefone ele serve até, né, como o CRM, a gente fica com as gravações armazenadas, então a gente quer captar alguma coisa, quer buscar o que nós conversamos na primeira vez. Então, quando a cliente nos atende via CRM, é melhor, porque dentro da nossa plataforma lá do RD Station ficam as gravações arquivadas lá, né? Mas muitas vezes nós conseguimos as primeiras captações via WhatsApp. Hoje os clientes eles estão muito mais prontos, aptos e conectados via WhatsApp para receber o primeiro atendimento do que propriamente pelo telefone tradicional. Tá. E aí você leva ele para uma reunião, você faz uma call, uma reunião online, tem um momento em que você visita a fábrica, uma unidade, como é que funciona, como é que você vai qualificando e aquecendo essa oportunidade, Marcelão? Bacana, então assim, como eu falei, fazemos a recepção, fazemos a ligação, conseguimos o primeiro contato, já passamos algumas prévias informações via telefone ou via WhatsApp, sempre com o intuito do próximo passo, que no nosso caso é levar para uma call, levar para uma reunião de forma online. Então, do primeiro contato, seja telefone, seja WhatsApp,
O meu objetivo ali é levar o lead para uma call, certo? Nessa call, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, nós vamos fazer uma reunião de forma online, né? Identificar aquele stakeholder, quem é aquele lead, por exemplo. Aquele lead é alguém que está pesquisando, aquele lead ele é o decisor, ele é o pesquisador. Então, depois que nós fazemos a call, ou durante essa ligação, nessa videochamada, nós identificamos quem é essa pessoa, quem é esse nosso cliente, passamos todas as informações necessárias, e aí sim o nosso próximo passo aí é levá-lo para fisicamente conhecer a estrutura da empresa, conhecer a nossa indústria, conhecer o nosso escritório, o nosso setor administrativo. Então, numa cadência, ligação ou WhatsApp, levamos para uma call e trazemos pessoalmente na empresa para que ele possa conhecer todos os proprietários, os CEOs, os envolvidos, e aí sim fica, teoricamente, essa confiança vai aumentando, até com que a gente execute de fato um fechamento de um negócio, de uma venda, de um licenciamento, de uma franquia. É essa cadência que nós seguimos hoje nesse formato de trabalho. Então, só para ver se eu entendi, primeiro, o primeiro desafio que você tem é na abordagem comercial, né? Então, o lead chega do marketing, ali de uma campanha, de uma levantada de mão, de repente a pessoa está interessada porque foi numa unidade dessa empresa, dessa franquia, olhou ali uma plaquinha, seja franqueado, entrou no site, pum, converteu. Essa conversão cai no CRM e a sua primeira atividade é fazer uma abordagem com essa pessoa. Pelo que eu entendi, correto, essa abordagem pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, mas você faz ali de 3 a 5 atividades para você conseguir uma conexão, né? Depois que você conecta, você leva essa pessoa para uma reunião online, que você deve apresentar algum tipo de material, perspectiva, e qualificar ela, né, para entender se ela está dentro do perfil do franqueado ideal, né? E aí, ela estando dentro desse perfil de franqueado ideal, o próximo passo seria uma visita na indústria, uma visita ali na unidade piloto dessa empresa, para que a pessoa possa se sentir segura para avançar ali numa circular de oferta de franquia, em algo mais formal ali, para ela começar a tomada de decisão dela. Seria basicamente essas etapas. Perfeito, Léo. Só uma observação, nós que já temos um pouco mais de prática no mercado, na própria ligação, entre esse gap entre a ligação e uma call, eu já tenho que ter uma sensibilidade de entender com quem eu estou conversando e se vale a pena eu levá-lo para uma call, né? Porque não faz sentido eu ficar lá 30, 40 minutos numa call para depois o cliente falar, Marcelo, meu capital disponível não chega nem um terço do que você está me falando. Então, hoje a gente tem que ter um feeling, uma sensibilidade de, na primeira abordagem, eu já faço uma pré-qualificação para levar para essa call, né? Algumas empresas trabalham aí com o SDR, né, que é alguém que vai fazer uma pré-qualificação, já viria ali para um closer, para ele já fazer uma reunião mais aquecida. No meu caso, a gente trabalha como SDR, como closer e até como farmer cuidando desse cliente. Então, hoje a gente faz a abordagem inicial, entende esse lead, entende quais vão ser os stakeholders envolvidos, já levo para uma call com uma pré-qualificação que eu já percebi que é um cliente potencial que se encontra no momento e condição de ter uma franquia no caso. Então, é muito importante a gente já ter esse feeling para não perder tanto o nosso tempo e principalmente o tempo do lead, que está ali só querendo uma informação, só querendo um produto, né? A boca do funil realmente ela tem que ser larga. Então, por isso que a gente já tem que ter essa sensibilidade, esse conhecimento de já filtrar para essa call. E aí as coisas vão acontecendo, mas já com uma pré-qualificação que a gente faz ali como vendedores profissionais. Perfeito, perfeito. Então, no fundo ali do teu processo, né, no final do teu processo, no caso, já está uma pessoa que já tem, por exemplo, o budget para investir, de repente ela já tem um ponto ali que ela já está olhando, ela já sabe mais ou menos o quanto ela vai investir numa reforma, ela precisa mais ser convencida no ponto da estrutura da empresa que ela está comprando, dos produtos, a qualidade dos produtos. Você já consegue ter essa percepção ao longo da jornada da pessoa. Sim, eu costumo falar que um bom vendedor, o vendedor profissional, ele busca um não rapidamente ali, né? Por quê? Para você já saber com quem você está falando. Então, de repente, não faz sentido eu levar esse lead para uma call,
se ele não está no momento, seja pessoal, seja profissional, seja financeiro. Então, por isso que é interessante a gente já saber mais ou menos com quem nós estamos falando, como que ele chega até nós, o que ele está procurando, pesquisando, e aí sim a gente já leva essa pré-qualificação, já ali fazendo o trabalho dessa venda consultiva e uma jornada longa, por se tratar de investimentos maiores, né, Lê? Perfeito, cara. E você falou um negócio interessante aqui que eu não sei se todo mundo que está acompanhando o nosso episódio pegou, cara. Assim, ó, vendedores profissionais buscam o não, né? Rapidamente. Eles estão sempre buscando esse não rápido, que é justamente qualificar, é justamente separar, né, quem está dentro do nosso perfil de cliente ideal de quem não está, para ele conseguir se dedicar, dar atenção para quem está no perfil de cliente ideal e acabar, né, recomendando uma outra solução para quem de repente não está nesse perfil, né, cara? E eu imagino que, cara, você tem que adequar muito o teu mindset, né, cara? O teu comportamento para você ter essa prática, né? E aí eu queria que você compartilhasse com o amigo ouvinte, né, na sua visão, quais são os comportamentos, qual que é o mindset que um vendedor ou uma vendedora de franquia tem que ter para ser um profissional ou uma profissional de sucesso, Marcelão? Bacana, ali. Aí já aproveito e já faço uma recomendação para quem quer se tornar um vendedor profissional, vá fazer o curso de aceleração de vendedores ali. Então, muitas portas mentais, muito mindset. Ali eu tive uma virada muito grande de aprendizado, coisas que eu não praticava ou eu não entendia, né? Eu não tinha um entendimento completo. Então, que eu aprendi com você e com o Daniel. Então, eu já recomendo, profissionalize-se, né? Por mais que eu já venha de experiência como franqueado, que eu já venha como uma experiência de executivo de vendas, a hora que você começa a se especializar, você vai a fundo, então o mindset ele vai mudando ali, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, eu já estou preparado, eu tenho que ter a minha resiliência já muito bem estabelecida. Eu vou fazer 50 ligações no dia e eu vou ter 49 não, eu vou ter 48 não, eu vou ter objeções o tempo inteiro. Então, se da primeira até a 49ª eu abaixar minha energia, muitas vezes o meu cliente está na 50ª ali, como é que eu faço, né? Então, esse mindset ele tem que ser preparado. Primeiro, claro, com muito estudo, muito conhecimento, muita prática e muita resiliência. Então, é um conjunto de coisas que fazem com que a gente tenha uma mentalidade já prevendo os cenários, já sabendo as objeções que eu vou ter, já sabendo os possíveis contornos que eu tenho que fazer durante esse atendimento a esse lead, mas é um mindset totalmente preparado ali para enfrentar 49 não, um sim, preparo, estudo, conhecimento e prática, né, Lê? Só aproveitando aqui, uma vez eu escutei, quando eu estava na área de vendas, a pessoa fala, vendedor para mim é dom. Eu discordo totalmente que vendedor é dom. Algumas características pessoais, você pode ser mais inibido, menos inibido, mais descontraído, menos descontraído. Algumas características pessoais podem sim facilitar a vida de um vendedor, mas não tem nada de dom. É técnica, é preparo, é estudo, é prática e é a resiliência. É mais ou menos por aí que a gente desenvolve uma mentalidade de vendedor profissional nesse caso aí. Eu acho que além da resiliência emocional, e a resiliência ela é importante para todos os profissionais, né? Eu acho que o que você disse anteriormente, eu tenho que buscar o não rapidamente, né? Você precisa ter um mindset aberto, um mindset em que você acredita de fato que existe oportunidade para todo mundo, que as oportunidades não são escassas, ou seja, você está no mercado abundante. Porque se você tem uma mentalidade escassa, né, Marcelo, você acaba imaginando que aquele lead que surgiu, cara, se você não vender para ele, você não vai vender para mais ninguém. E é essa mentalidade escassa que atrapalha muito a performance do vendedor, da vendedora. Por quê? Porque às vezes você está se dedicando, você está colocando energia, você está colocando foco em alguém que, cara, por mais que a pessoa queira comprar de você, ela não vai comprar.
Então, quando você ajusta o mindset, quando você trabalha realmente com um mindset aberto, a forma de encarar muito mais oportunidades, né? Então tem oportunidade para todo mundo. Se ele não fechar comigo, ele vai fechar com outra pessoa, mas, cara, vai vir cliente. Você não tem esse comportamento de qualificar corretamente, né, cara? Você quer atender todo mundo, mesmo sabendo que é humanamente impossível fazer isso, né, bicho? É isso, eu tenho até um caso curioso, né, dentro das minhas vivências aí profissionais. A filha fez um cadastro, preencheu, e a hora que eu entro em contato, atende a mãe. E a mãe não sabia que a filha tinha preenchido um cadastro. E a mãe não estava num bom dia naquele momento. Então, veja bem, veja se eu não estivesse bem preparado e se eu não tivesse um mindset de vendas profissionais ali. A hora que eu atendo o telefone e me identifico, depois você pede para a edição aí colocar, a mãe me manda para... Puta! A mãe me xinga, a mãe me manda para aquele lugar. Mas quem é você? Por que você está me ligando? Não tem nada disso. Se eu sou alguém normal naquele momento, ou eu iria xingar a senhora de novo e desligar o telefone. Eu dei uma respirada, falei, opa, vamos entender um pouquinho. E tentei puxar alguma conversa. A mulher ia me xingar de novo, quando aí no fundo eu escuto, mãe, fui eu que preenchi o cadastro. Ah, senhor, foi minha filha. Desculpa. Moral da história. A mulher pediu desculpa, essa cliente comprou mais de uma unidade da marca na época. Você vendeu para a filha? Eu vendi para a filha, e uma venda muito bem feita, que depois se transformou em mais uma unidade. Que legal. Então, veja bem, se naquele momento eu simplesmente bato o telefone na cara, eu não sei se a menina ia ligar de novo, entrar em contato, mas só para você ver, quando você me pergunta, Marcelo, qual que tem que ser o mindset? Mindset, eu tenho que estar preparado para essas situações, entendeu? E fazer delas, converter em vendas. Tá certo que de vez em quando eu vou ser xingado, isso aí... Às vezes a pessoa não está num bom dia ali, mas nesse caso você vê, só para o amigo aí ouvinte entender que realmente você tem que ter resiliência, preparo e ser um pouco perseverante aí. E engraçado que nesse caso que você trouxe, você foi de fato xingado, né? Que nem você falou, você foi ofendido literalmente, né, por uma senhora ali que ela atendeu a ligação, né? Mas e, pô, quantas vezes a gente não liga para tentar fazer a abordagem por telefone? E aí o cliente não xinga a gente, ele simplesmente não atende, né? Ele olha ali, sim, tocar e tudo mais, ele de repente está fazendo uma outra coisa, ele não para atender, né? Isso não deixa de ser uma rejeição, não deixa de ser do tipo assim, pô, liguei pro Leandro, o Leandro não me atendeu. Não quer dizer que é uma rejeição para com o Leandro, e sim pela ligação. Né? Então você tem que ter o comportamento certo para falar assim, opa, beleza, então eu ligo daqui meia hora, ou vou mandar uma mensagem no WhatsApp e ligar daqui 2 horas. É você entender que o ritmo que você coloca ali dentro da venda, né? Dentro da abordagem principalmente, isso acaba impactando lá no fundo do funil. Porque tem muita gente que nos escuta aqui e que vem conversar comigo no Instagram, ali no @supervendedor e tal, fala assim, o meu problema é prospecção. E quando a gente está conversando com a pessoa, a gente descobre que o problema não é a prospecção, é a abordagem o problema. Sim. É a abordagem. E às vezes mesmo a pessoa tendo a técnica, ela não consegue executar, né? Eu acho isso super curioso. Tem um aluno do programa de aceleração que ele estava trazendo pra gente essa semana aqui na aula. Ele falou assim, poxa, Leandro, na semana passada tinha tido aula de abordagem, né? E ele falou assim, Leandro, olha, cara, explodiu minha cabeça, mudei tudo e tal. Porque eu já peguei o meu LinkedIn, já adicionei um monte de pessoa, já tô conversando com um monte de gente no LinkedIn, mudei a forma de mandar mensagem pelo WhatsApp, tô tendo várias pessoas me retornando agora e conseguindo conversar pelo WhatsApp. Cara, mandei até e-mail e voltou pedido de orçamento por e-mail e tal. Pô, tô muito feliz e não sei o que lá. E aí eu virei pra ele e falei assim, tá, mas por que você não ligou pros clientes? Aí ele assustou, né? Foi pra trás assim... Não, é que... Ele ficou sem graça, ele não tinha resposta, né? Porque ele tava tão feliz de ter tido resultado no assíncrono, né? WhatsApp, e-mail, LinkedIn, tudo assíncrono, né? Que eu falei assim, cara, por que não no síncrono, no telefone?
E aí era a aula do Dani de rejeição, né? Que a gente tá conversando aqui. Aí ele falou assim, o Dani falou pro aluno, falou assim, ó, cara, segura aí, que você vai ter uma aula aqui, você vai entender por que você não pegou o telefone e não ligou para ele. Porque na verdade você tava com medo, né, da rejeição que você poderia sofrer ao ligar para alguém, né? Aquele medo de estar interrompendo a pessoa, aquela, sabe, aquela vozinha de dentro assim que fica, não liga pro Marcelo não, Marcelo não vai comprar, Marcelo não tem dinheiro. Aquela coisa, sabe? Isso é comportamento. Quer dizer, o aluno tem a técnica, usou a técnica que a gente ensinou no LinkedIn, no WhatsApp, no e-mail, mas ele não ligou para a pessoa. Vamos ver semana que vem. Semana que vem eu conto se ele voltou aí depois da aula de rejeição, se ele fez umas ligações aí para aumentar a prospecção, né, Marcelão? Justamente, não ligou achando que, exato, né? Então, por isso que você achando que, né? Então, se você não está preparado ali, se o seu comportamento já não é previsto isso, você vai ter muita dificuldade, você vai se auto-julgar, você fala, porra, mas será que o problema sou eu? Eu estudo tanto, eu leio tanto, e a pessoa não atende, a pessoa não quer falar comigo. Então, isso para mim, na minha mentalidade de vendedor, é muito claro, né? Não sou eu, a objeção não é comigo. Às vezes ele não está num bom dia, ele não está num bom momento. Perfeito, eu vou tornar essa ligação. Uma coisa que eu sempre pergunto, a hora que o lead me atende ali, é um bom momento para conversarmos agora? De repente ele vai falar, agradeço sua ligação, me liga daqui meia hora, me liga hoje à noite, me liga mais tarde. Né? Eu já tive reuniões aí, 10 horas da noite, 11 horas da noite, isso acontece. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, saber lidar com essa rejeição, que a maioria, a gente vive ali, a vida do vendedor é assim, né? A maior parte são rejeições, né? Ainda mais quando se trata de vendas consultivas, vendas prolongadas, venda que envolvem volumes financeiros maiores. Estou mexendo, né, nós estamos lidando com o sonho de pessoas, às vezes a pessoa pegou um acerto, tem ali a grana da vida inteira para empreender montando uma franquia. Então, a responsabilidade que eu tenho. Então, eu tenho que estar muito bem preparado para saber lidar com as emoções dele, mas tendo uma frieza emocional. E por isso que eu falo, né, a parte do conhecimento, a parte emocional nossa tem que ser muito bem trabalhada, porque eu sei que eu estou lidando com pessoas que estão ali em vários momentos de vida para empreender. Sim. E aí a gente chega num terceiro tópico que eu queria discutir com você aqui, que é, cara, quais são as técnicas de vendas que você utiliza ao longo de toda a jornada para você vender franquia, Marcelão? Excelente pergunta. Essa é a pergunta de milhões, né? Eu costumo falar que, eu falei no começo da nossa conversa que durante 15 anos eu fui cirurgião dentista. Se eu fosse cirurgião dentista hoje, com a experiência de vendas comercial que eu tenho hoje, eu teria, entre aspas, me vendido muito melhor do que apenas a habilidade prática que eu tinha. Fiz vários cursos, especialização, uma série de coisas, mas nunca tive uma abordagem, nunca tive um curso específico voltado para vendas. É até um nicho de mercado. Vendas, por exemplo, para profissionais liberais, que a pessoa, eu não sou vendedor, eu sou um dentista, eu sou um médico, sou um advogado. Você é vendedor, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo a sua hora, e muitas vezes esses profissionais acabam não sabendo se vender, né? Então, é por isso que eu falo que se hoje a experiência que a vida me trouxe comercialmente depois, então hoje como que a gente se prepara, Lê? Né? A primeira coisa, mudança de mentalidade, estudo, prática, autoridade no que você, independente se é franquias, se é produto, se é serviço, né? Nós temos que ter autoridade, temos que ter conhecimento, temos que ter vivência, estudo e principalmente muita prática. Então, de posse de todo esse conjunto que vai me dar autoridade para vender alguma coisa, algum serviço, uma franquia de 100 mil reais, de 200 mil reais, de 300 mil reais, o que seja, eu tenho que estar preparado para isso. Essa é a nossa obrigação. Eu costumo falar que hashtag somos todos vendedores, e somos vendedores. Você está vendendo o seu tempo, você está, enfim. De posse desse conhecimento, no caso, né, numa cadência que eu trabalho ali, que eu vou fazer uma primeira ligação, a minha primeira técnica é energia na minha voz. Então, eu já tenho que ter um comportamento de alguém que eu não estou vendo,
que eu vou conversar com essa pessoa e já na minha voz eu preciso com que a pessoa fale, opa, quem que é esse daí? Porque se eu falar, alô, seu Carlos, Marcelo, da empresa X, o senhor fez um cadastro? Seu Carlos, Marcelo, empresa tal, eu já me identifico ali com o posicionamento do meu timbre, na minha voz. Então eu tenho que já começar uma simples ligação com um comportamento na minha voz. E o que é comportamento na voz? É energia, é o timbre, né? Tem diferentes eu falar, Leandro, boa tarde. Oi, Lê, boa tarde, tudo bem? Sim, né? sim. Com quem você vai se conectar primeiro? Então, eu começo literalmente a minha técnica aí de venda colocando sabedoria, posicionamento e energia na minha voz. Pumba, prendi a atenção daquele lead. Aí a gente vai para um outro passo. Vamos saber quem é aquele lead e o mais breve possível. Quebrar o gelo, a gente tem que transpor ali uma barreira, que é a criação de rapport. Então, eu procuro, a hora que eu captei a atenção do cliente em poucos minutos, né, ninguém tem muito tempo, né, quando a gente era inexperiente, eu já começava, eu sou da empresa tal, tenho isso, tenho aquilo, a pessoa falava, obrigado. Então, hoje eu coloco energia na minha voz, eu prendo a atenção desse lead, eu entendo com quem eu estou falando, e aí a primeira abordagem minha ali é no sentido de quebrar o clima ali, criar rapport e criar empatia, né? Tá. Então, isso na abordagem. Entendeu? Na abordagem, tá? Então, eu uso muito essa parte, eu levo muito em consideração a energia, prender a sua primeira atenção, rapidamente criar um rapport, buscar algum ponto. Você joga bola, você joga tênis, você procurar um faz ponto natação. em comum. Procurar um ponto em comum para criar esse rapport o mais rápido, Tá. né? Criou um rapport, gerou uma empatia, alguma coisa que a gente tenha em comum, a gente se conecta melhor com esse lead aí, com esse cliente, para depois eu começar a falar das minhas, de oferecer o meu produto ou serviço. Então, eu começo a minha técnica de venda nesse primeiro momento. Energia, capto atenção, crio rapport, gero empatia, para depois a gente começar a falar de aspectos comerciais, né? Interessante. E tem alguma técnica de, por exemplo, de fechamento que você gosta de usar? Também uma coisa que eu aprendi bastante aí. Perguntas, tá? Levantamento de necessidades, Boa. perguntas assertivas. Então, nesse momento que eu já falei, peguei a atenção do lead, criei um rapport, geramos uma empatia, estamos conversando já, entre aspas, entre amigos, né? Eu começo a fazer o meu levantamento de necessidades, e aí é aquela técnica, né, Lê? Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Isso deixa claro que nós temos que falar menos e escutar mais, né? E em vendas também. Mas você é o vendedor, você que tem que ficar falando. Não, eu tenho que saber fazer as perguntas certas, levantamento de necessidades, e a partir daí eu vou começar a minha abordagem. Na verdade, eu começo a vender lá no final, né? Lá no final que eu vou começar a falar da minha proposta comercial, dos modelos de negócio, dos valores de investimento, das transferências de know-how, mas depois que eu fiz o levantamento de necessidades, que eu escutei o que ele está, né? A gente, você sabe disso, vendas, eu preciso vender, que eu preciso resolver o problema de alguém. No caso, alguém que quer empreender por conta própria, que tem o sonho de ser o seu próprio negócio. Então, eu acho que esse aspecto de levantamento de necessidades, ele é muito importante, e ele acontece com assertividade nas perguntas e deixar o lead ir falando, e aí a gente vai entrando pelos caminhos, né? Eu imagino que você, assim, deva receber, durante todo o teu processo de vendas, você deva receber muitas objeções, né? Ora é uma objeção mais de início, tipo uma objeção com relação à locação do ponto, né, em que ele vai instalar a unidade que ele está comprando. Ora é uma objeção mais do produto, de repente, como você trabalha com alimento, né, de repente a pessoa provou ali o sorvete e no paladar dela ela não gostou, não deixa de ser uma objeção que você vai ter que contornar. Lá na frente, como é que eu pago a taxa de franquia? Parcelo ou não parcelo? Também deve ter um tipo... Cara, como é que você lida com a objeção, Marcelo? Eu acho que, como eu falei, da forma mais natural possível. Tá. Eu já tenho que saber, por exemplo, você citou, às vezes ali, produto, o preço,
o ponto, não estou no meu momento. Então, eu tenho que me preparar, já sabendo as vertentes de objeção que esse cliente vai me fazer, né? Eu não sei qual que ele vai usar, mas alguma objeção ele vai ter ali, né? Dificilmente você tem uma cadência de venda muito limpa. Eu já tive casos que eu falo cadência de venda limpa é ligação, call, visita, assinatura de pré-contrato, COF, 10 dias, pagamento de taxa, montagem de loja. Isso já aconteceu comigo, tá? Mas é que o cliente estava muito preparado para comprar da marca, né, meu? Ele não estava... tô vendo aqui uma franquia de açaí, de uma cafeteria e uma hamburgueria, né? Não, ele já estava direcionado ali. Eu quero dessa empresa aqui, né, cara? Não, mas eu tive um caso que a pessoa estava buscando uma outra marca, né? Passou em frente à marca que ele adquiriu na época, viu, gostou, preencheu a ficha na hora e caiu na minha mão esse caso. Então ele não estava procurando a marca que eu estava trabalhando. E aí, na hora eu já percebi que ele estava num momento de compra dele por uma outra marca que não tinha possibilidade na cidade que ele queria, né? Então eu trouxe ele para a jornada e foi uma jornada limpa que eu falo. Legal. É o sonho de qualquer vendedor. Sim. Você entendeu? Mas a gente sabe que não é assim, né? Não é assim. Então, eu já sabendo essas objeções que vão ocorrer, Lê, se é o ponto, eu já tenho que saber como que eu vou contornar uma objeção de ponto. Se é o preço, né? A gente costuma falar, senhor Carlos, Marcelo, não vou comprar porque ele está caro. O que eu vou perguntar? Senhor Carlos, está caro em relação a quê? Realmente, eu não tenho o menor preço. Eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor modelo de negócio. Então, eu tenho que mostrar valor para ele, né? Eu não estou aqui para oferecer para o senhor um negócio de menor preço. Eu estou aqui para oferecer para o senhor um negócio de melhor condições, melhores modelos de negócio, o senhor vai ter melhores retornos financeiros. Então, já sabendo as objeções que eu vou ter, eu não sei quais são, mas eu tenho ali um norte da experiência que a gente tem. Para cada uma delas, eu já vou ter um contorno e eu vou tentar seguir ali até trazer ele de volta para a hora que a gente entra na parte de fechamento ali, né, Lê? Cara, que legal. E também reconhecer, né? Quando é de fato uma objeção, quando é uma dúvida, né? Quando é uma dúvida com relação... Ou quando é uma rejeição, importante, né? Não, pelo amor de Deus, sorvete e açaí eu não quero nem de graça. É rejeição com relação ao produto, né? Entender quando de fato é uma objeção cortina de fumaça, né? Isso tudo percorre técnica, né, cara? Então, saber fazer bem o levantamento de necessidades, que é o que você comentou agora há pouco. Pô, por que a pessoa está comprando uma franquia, né? Será que tem alguma coisa? Será que ela tem alguma experiência? Será que alguém falou alguma coisa para ela? Não, eu tô comprando uma franquia porque é muito mais seguro para mim, né? Eu tô comprando toda o know-how daquela empresa, daquela fábrica, o manual operacional, quer dizer, eu tô comprando velocidade, eu tô ganhando muito tempo, né? Sendo um franqueado. E saber contornar, porque se eu quero falar assim, quer saber? Eu vou abrir minha sorveteria do Lelê, aí eu compro um sorvetinho ali, pego a açaí do outro cara e tal. Tá, mas por que eu vou fazer isso ao invés de comprar uma franquia? Por que eu vou comprar uma franquia do McDonald's, por exemplo, ao invés de montar a hamburgueria do Lelê, né? Ou se não, por que eu vou, cara, sei lá, comprar uma Dry Clean USA, uma lavanderia no estilo americano, ao invés de montar a minha lavanderia, né, cara? É interessante isso, né, meu? É bacana porque essas são umas vantagens que o franchising permite, né, Lê? Transferência de know-how. Os franqueadores já percorreram os caminhos das pedras. Já se ferraram muito. Já se ferraram, já aprenderam, já fizeram correções de rotas. Sim. Então, o nosso cliente ele tem que entender que nós já fizemos tudo isso para ele, né? Não que ele não tenha que trabalhar, ele tem que trabalhar muito, cara. Às vezes o cara fala, eu vou montar uma franquia e vou ficar de boa, minha esposa vai trabalhar, o meu filho, e as coisas caem do céu. Exatamente. Meu amigo, cai do céu, com força, só chuva. Eu costumo falar, né? Você está dentro de uma franquia, tem que ter transpiração, cara. Né? Você tem que suar, você entendeu? Muitas vezes alguém teve uma ideia inspiradora, testou, provou, comprovou, mas a pessoa vai comprar essa ideia. Mas ela tem que suar, ela tem que ter a transpiração dela lá.
vai contar com a nossa transferência de know-how, vai contar com a nossa assessoria, com a nossa consultoria, todos os caminhos, mas a pessoa tem que trabalhar. Mas empreender no franchising hoje, eu recomendo para os amigos, para os empreendedores. O Brasil, ele é muito forte no franchising. Franchising começa muitos anos aqui, uma história muito bonita, né? E tem muita segurança, né? Mas tem risco também? Claro que tem risco. Tudo tem risco nessa vida. Mas o risco dentro do franchising, dentro de franquias, ele é muito menor do que você empreender por conta própria. Então isso é interessante o amigo ouvinte saber também. Verdade. E Marcelão, para a gente poder finalizar o papo, cara, eu queria perguntar para você, queria te ouvir a tua visão, né? Sobre a importância, na visão do Marcelo, de treinar vendas, cara. Fundamental, acabamos não falando, né? Os passos ali, espero que eu tenha sido bem claro nos passos dessas vendas consultivas, vendas prolongadas, saber quem são os stakeholders envolvidos, às vezes é a mulher ou o filho que está procurando, mas é o pai que vai pagar, então eu preciso passar essa informação. Uma coisa muito importante, o call to action, próximos passos, né? Então, quando você está numa cadência, quando você está numa jornada de vendas, nunca termine uma ligação, nunca termine um atendimento sem antes qual o próximo passo, qual a nossa próxima conversa. Então, isso é fundamental num processo de vendas, né? E isso a gente aprende praticando. Você fala, Marcelo, mas qual a importância de se estudar vendas? Total importância, né? Por mais que eu tenha vivência, por mais que eu já tenha passado por algumas experiências profissionais de venda, fazer cursos específicos com pessoas gabaritadas aí, como você e o Daniel, isso aliado à experiência de vida que nós temos, vem muitas coisas técnicas. Então eu vou colocar a tecnicidade na minha experiência de vida, né, vindo de algumas profissões, e com isso eu vou ter melhores contornos de objeções, com isso eu vou melhorar a minha resiliência, com isso eu vou saber levar para o próximo passo, com isso eu vou saber fazer um levantamento de necessidades. Eu lembro até hoje um capítulo que nós tivemos aí no curso, vocês perguntaram qual, você sai desse capítulo com qual insight. Eu lembro, para mim foi muito claro, levantamento de necessidade, né? Não é sobre eu falar, é sobre eu lançar a pergunta e deixar o meu cliente falar. E a partir daqui eu vou entrar com o produto que eu vou resolver um problema ou uma dor que ele está lá. Então, por isso que é muito importante o aprendizado, a venda, vindo de profissionais gabaritados como vocês aí, né? Sensacional, Marcelão. E para o amigo ouvinte que tem interesse em treinar vendas, né? Eu quero aproveitar aqui essa levantada de bola do Marcelo para convidar você a conhecer e a participar do programa de aceleração de supervendedores, o treinamento que o Marcelo participou, ele participou da turma 2, estamos indo para a turma 8 aqui do programa, então venha conhecer. No programa, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre ao longo de várias semanas, online e ao vivo, onde a gente vai te ajudar a estruturar o seu processo de vendas, a gente vai entregar para você várias técnicas de vendas para você aplicar no teu dia a dia, e nós vamos ajustar o teu comportamento, vamos mudar o teu mindset para que você execute essas técnicas em cada etapa do seu processo de vendas, tá bom? Se você quer conhecer o treinamento, tem um link na descrição deste conteúdo aqui, aproveite, venha treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre. Tamo junto? Agora sim, Marcelão, quero, agradecer aqui a sua presença, esse conteúdo que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte sai muito mais forte depois desse episódio, entendendo mais sobre franchise, entendendo mais sobre como vender franquias. E eu queria abrir o espaço para você divulgar o seu trabalho, né? E, como é que as pessoas podem se conectar com você? Bacana, Lé. A gratidão é minha participar desse episódio com você. Muito do que eu sou hoje ou do que eu pratico hoje foi através dos cursos que nós fizemos, das relações que nós mantemos, então eu endosso e indico para o amigo. Hoje eu sou uma pessoa muito acessível, eu sou head de expansão do Grupo Lips aí de São Paulo, vendemos lojas licenciadas e já brevemente franquias, né? Só nos procurar lá, @negócioslips, estamos quase 30 anos no mercado, uma história familiar aí muito bonita, já exportamos os nossos açaís, os nossos sorvetes. Então, um amigo empreendedor procurando por um modelo de negócio lucrativo, de fácil operacionalidade, nos procure.
né, que nós temos aí um negócio muito interessante. Tem o meu canal também aqui, @Papo de Franquia, né, Lê? Eu sou o Marcelo Di Múzio, esse é o Papo de Franquia. Através dele, eu levo muito conhecimento para que os amigos que estejam em dúvida sobre se investir ou não numa franquia, eu recomendo, vai lá, tem muito conteúdo também. Então, @Marcelo Di Múzio, @Papo de Franquia. No LinkedIn me encontram também lá, Marcelo Di Múzio. Então, sou uma pessoa muito acessível, estamos desenvolvendo um trabalho muito bacana aí e estamos à disposição. Quiserem falar alguma coisa, mandar algumas mensagens, a gente se comunica, né? Eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de estar ao lado de grandes pessoas no mercado do franchising. Se me permite aí, nós estamos também aí com um projeto de lei no Congresso Nacional, 5.192/2003, que vai, se Deus quiser dar certo, instituindo no Brasil, tá, o Dia Nacional dos Sistemas de Franquia, uma ideia minha, que foi endossada por um deputado federal de São Paulo. O deputado gostou da ideia, fez a propositura na Câmara, está tramitando lá no Congresso Nacional, e esse aí acho que é um legado, é uma homenagem que eu deixo ao sistema de franchising brasileiro, com uma data a ser comemorada. Essa data vai ser no dia 15 de dezembro, ela ainda não está em vigor, porque são muitas sessões, são muitas partes burocráticas no Congresso Nacional em Brasília, até com que esse projeto de lei realmente se torne uma lei. Em breve a gente vai poder comemorar essa data, é uma homenagem que eu deixo aí ao sistema de franchising no Brasil, Lê. E mais uma vez, agradeço você, agradeço ao amigo Daniel e recomendo, façam um curso que vocês vão se tornar vendedores profissionais melhores. Meu muito obrigado. Imagina. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem o link do Instagram e aqui do Marcelo na descrição deste conteúdo. Vai lá, se conecta com ele. É um profissional talentosíssimo, entende muito de franquia. Vá bater um papo com o Marcelo. Avisa que você escutou aqui no Papo de Vendedor, que eu tenho certeza que o tratamento vai ser ainda melhor. Beleza? Semana que vem, segunda-feira, episódio novo do Papo de Vendedor. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever. Assim, tanto Spotify ou YouTube já te avisa quando entrar um conteúdo novo no ar. E olha só, segunda-feira o episódio tá incrível. Eu acabei de aprovar esse episódio e assim, entregamos ouro. Então não perca esse episódio. Vai lá, se inscreve tanto no Spotify quanto no YouTube para você ouvir o Papo de Vendedor. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!